Oi, Luciana, que bom ter você por aqui. Tudo bem? Michele está chegando já, pelo visto. Boa tarde, Olá, Michele. Tá tudo bem? boa tarde, tudo bem? Estou ajeitando aqui Estou com a o impressão que seu vídeo, tô com a impressão que seu vídeo está travado. tecnologia. Não, eu tô. Tá travado? Acho que sim. Mas estamos ouvindo você muito bem. Alô? Mas estamos ouvindo você muito bem. Troquei, ele trocou. Quer tentar entrar novamente? Opa, acho que Melhorou? agora está funcionando. Então, bom, vamos lá Sim, então. o vídeo não está dos melhores, não, mas tá bom. Tá tudo bem, Michele? Tá tudo tranquilo, Nós nos tudo conhecemos bem. nós nos conhecemos já há quase 20 anos, né? 20 anos, isso. É, por aí. E durante boa parte desse Fui tempo sua nós estagiária. trabalhamos Aí juntos. agora eu vou só complementar, né? Fui sua estagiária. Só para não acharem que eu sou, né, mais velha, tal. Boa parte desse tempo a gente passou na lida diária com o doente, né, Mica? Como coloquei, assim, fui sua estagiária, comecei como estagiária no Procordes, você como já nutrólogo da equipe, e aí depois de 6 meses, mais ou menos, fui contratada e a gente já trabalhou também juntos como médico nutricionista, acompanhando alguns pacientes hospitalizados em terapia nutricional aqui em Niterói. E eventualmente, a gente fez isso durante vários anos e eventualmente você se dedicou mais exclusivamente à área de produção, né? A partir de que ano foi isso, Mica? Na produção, eu já. Eu inicialmente fiquei 2 anos na produção, depois voltei para assistência, principalmente para a parte de pacientes domiciliares, e já tem 10 anos que eu voltei para a produção. Aí não saí mais. Estou há 10 anos aqui como gerente de produção. Maravilha. E hoje a gente tem um tema razoavelmente árduo para tratar, né? Que é sobre legislação, que é um tema sempre difícil, né? É, Acho que a gente é podia. difícil a interpretação, né? Muitas vezes a própria interpretação já fica difícil, né? Então, uma mesma frase, várias pessoas interpretam de forma diferente. Mas é o que a gente tem que para nortear, né? A prática, né? A gente minimamente, eu digo que minimamente a gente precisa seguir o que está na legislação para a gente ter padrões de qualidade. Muitas vezes a gente tem que fazer além do que está escrito na legislação para conseguir Perfeito. ter padrão de qualidade. Maravilha. Mica, talvez fosse interessante a gente começar falando sobre por que ainda em pleno 2020 a gente precisar manipular nutrientes, né? Sim, A despeito de hoje a gente ter uma gama enorme, uma variedade enorme de produtos industrializados, a gente ainda encontra muitas situações em que eles não conseguem cumprir com as demandas metabólicas do doente, né? a gente, na verdade, a gente aprende na faculdade, né, que o indivíduo ele é um ser único, né, e que ele precisa de uma alimentação individualizada.
né? Então, se o indivíduo saudável, no caso, já necessita de uma dieta individualizada. Então, quando você pensa num paciente que está hospitalizado, e aí ele tem mais um fator, né, envolvido, né, mas só idade, sexo, peso, altura, ele ainda tem um fator comorbidade. Aí eu acho que assim é fundamental a gente pensar individualmente na dieta desse paciente, porque isso pode estar relacionado até com o desfecho do quadro clínico, né? Então, Claro. se o paciente precisa de 90 gramas de proteína e eu só consigo atingir com a dieta 75, eu posso estar interferindo no desfecho clínico desse paciente. Definitivamente. E é curioso porque ao longo dos anos, muitas vezes eu visitava hospitais que usavam apenas a dieta industrializada e o meu argumento era sempre o mesmo: vocês não podem estar alcançando, sobretudo em algumas situações mais específicas, vocês têm que estar subofertando nutrientes para os seus doentes, né? Sobretudo, assim, me vem à cabeça, né, os pacientes em extremos de peso, né, Mica? O paciente que é muito desnutrido, o paciente obeso mórbido, é outro que tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade enorme de usar exclusivamente produtos industrializados para alcançar o que eles precisam. Mas aí tem outras situações que são razoavelmente comuns, né? Por exemplo, o risco, que é um tema que sempre me fascinou, o risco de realimentação, por exemplo, síndrome de realimentação, né? Que é um quadro que é gerado sobretudo pela administração de carboidrato para os doentes. Então, quer dizer, nós desde sempre, nós fomos de fato muito mal acostumados no GAN, né? No GAN Nutrir, porque nós durante mais de uma década, nós simplesmente prescrevíamos de forma absolutamente customizada tudo que o doente precisava. Então, nesse caso, por exemplo, de síndrome de realimentação, era muito comum a gente manipular a dieta para oferecer uma quantidade mínima de carboidrato, mas já alcançando de forma muito mais acelerada, por exemplo, a quantidade de proteína, né, eletrólitos, as vitaminas que o paciente precisava, sem gerar o quadro a todo o distúrbio metabólico, o distúrbio eletrolítico e, eventualmente, até o distúrbio neurológico associado à síndrome de realimentação, né? Então, nesses casos... Não só, por exemplo, e também a questão, às vezes, de suplementação também, né? Então, um paciente que, por exemplo, um queimado precisa de glutamina, né? Um paciente que precisa de uma oferta um pouco maior de um determinado micronutriente, né? Como a gente já teve paciente com anemia por deficiência de cobre, se eu não me engano, né? Então a gente conseguia ofertar uma quantidade maior, a gente consegue ofertar uma quantidade maior, às vezes, de um micronutriente, ou dos macronutrientes, que acaba sendo mais comum, né? Mas até dos micronutrientes, né? Pensar realmente na individualização da dieta, não só com relação à caloria e macronutrientes, mas também a questão dos micronutrientes. Claro. O que esses pacientes podem não estar absorvendo na totalidade, e aí a gente pensar na questão da suplementação e na questão também da biodisponibilidade, né? Então, nas fontes mais biodisponíveis, será que, por exemplo, quando a gente pensa, né, na qualidade do cálcio do ferro, que um pode interferir na absorção do outro, então pensar também na qualidade desses micronutrientes para melhorar a biodisponibilidade. Sem dúvida nenhuma. Um outro braço muito interessante também, para o qual é inescapável a manipulação, é o braço é um braço com o qual o grupo GAN Nutrir trabalha, que são aqueles pacientes com erros inatos de metabolismo, né? Ou seja, esses pacientes precisam ter uma dieta absolutamente individualizada, assim, do ponto de vista assim, de que aminoácidos vão compor a dieta, né? Que tipo de gordura, enfim. São pacientes muito interessantes. E a gente consegue fazer isso no GAN Nutrir, né? Sim, esses assim, não tem como fugir realmente da manipulação, né? Então, são pacientes que a gente trabalha aminoácido por aminoácido, né? Tijolinho por tijolinho, a gente volta lá na época da faculdade mesmo, né? A proteína volta a ser formada por tijolinhos e a gente oferece para esses pacientes tijolinho por tijolinho, nutriente por nutriente, micronutriente por micronutriente, com as fontes que eles
toleram, né, atendendo às necessidades desses pacientes, que algumas vezes são maiores do que a RDI, né, algumas vezes eles podem receber desses nutrientes, mas em doses menores. Então, a gente vai modulando essas dietas de acordo com as necessidades do paciente. É o nosso trabalho, né? A manipulação é manipular a fórmula que a gente imaginar, que a gente idealizar para atender individualmente cada paciente. Perfeito. A propósito, né, o que a gente consegue manipular hoje no Ganutrir, Mica? Então, como eu falei, a gente, assim, primeiramente, quando a gente pensa em suplementação de módulos, a gente pensa principalmente nos macronutrientes, né? A gente tem os módulos os módulos calóricos, que são os de carboidrato e os de lipídio, os de gordura. A gente tem três fontes de gordura em pó, né? Então, a gente tem só TCM, tem uma gordura sem carboidrato e uma gordura sem proteína. A gente tem essas três opções de módulos de gordura. Carboidrato e tem as fontes de proteína, que a gente tem a parte da proteína do leite, né, que é o caseinato, a proteína do soro isolado e a hidrolisada. E a gente tem uma fonte proteica também de arroz, para casos de alergia, né? E não só a proteína inteira, mas como eu falei, a gente tem todos os aminoácidos. Então, a gente consegue fazer um módulo só de aminoácido ramificado, um módulo só de aminoácidos essenciais, ou suplementar os aminoácidos de forma isolada. E de parte de micronutriente, a gente tem todas as vitaminas, todos os minerais, a gente já consegue suplementar realmente o que o paciente precisar, o que ele tiver necessidade, a gente consegue fazer. E aí, assim, a gente consegue fazer isso de forma atendendo a uma prescrição. E atualmente a gente vem desenvolvendo alguns módulos mais ou menos personalizados, né? Como módulo de imunidade, como módulo de cicatrização, que aí a gente, de acordo com a literatura, o que a literatura indica, a gente vai construindo esses módulos para auxiliar os profissionais que estão nas unidades na suplementação dos seus pacientes. Esses produtos são produtos muito interessantes, né? A Mica já citou aí um produto específico para estimular a imunidade, sobretudo nesses tempos de pandemia, outro específico para estimular a cicatrização e todos, né, compostos por nutrientes baseados em literatura, como você falou, né? E tem outros ainda por vir, né, Mica? A gente ainda está desenhando alguns novos, né? Dos quais a cabeça fica fervilhando de ideias, mas quando eles estiverem prontinhos, todo mundo vai ficar sabendo. Mas é um trabalho muito prazeroso estudar para poder criar produtos assim muito específicos, isso, né? E ver a resposta, né? Quando a gente lançou a suplementação de imunidade, né? Assim, quando a gente faz as primeiras pesquisas de satisfação, você vê as respostas das pessoas, até o que a gente não espera de resposta aparece, né? Assim, todas muito positivas. Isso dá muito prazer em a gente querer continuar criando coisas novas. Maravilha. E aí vamos então nos debruçar sobre a legislação. Quer dizer, a gente tinha até então, né, até ano passado, basicamente, a RDC 63, a RDC 12, a RDC 50, todas elas do início dos anos 2000, né? E aí agora a gente tem alguma novidade, né? Sim, no final do ano passado, assim, para mim foi presente de aniversário junto com presente de Natal, né? Foi no dia 23 de dezembro, foi promulgada duas novas leis, né? Que foi a RDC 331 e a Instrução Normativa 60. E elas vão, em dezembro desse ano, substituir a RDC 12. E até então era o que norteava o controle microbiológico dos alimentos. Né? Seja, então, a 63... fundamentalmente a controle microbiológico, né?
Isso. A 63 ela continua valendo, né? A 50, que é de estrutura física, continua valendo. E a 12 é que vai deixar de existir agora em dezembro, né? No final desse ano. Em dezembro ela deixa de ter vigência e passa a ter a vigência a 331 e a Instrução Normativa 60. Elas foram promulgadas com um prazo, para começar a vigorar com um prazo de 1 ano, se não for a memória, né? De 1 ano, isso. E aí, o que mudou na prática? O que mudou, basicamente, assim, é um item, basicamente, né, de alteração para a gente, né, na parte de manipulação de nutrição integral, de fórmula láctea, mas que eu acho que traz uma reflexão muito grande em relação ao processo de produção, né? A 12, ela tinha como principais parâmetros as bactérias patogênicas, né? E essa legislação nova, ela vem com a novidade de estar controlando também as bactérias de ambiente, que são as bactérias mesófilas. Que não, né? Não são, na verdade, bactérias patogênicas, mas... Não são patogênicas. Mas são indicadores da qualidade do seu processo na hora de manipulação, de transporte, de tudo isso, né? Exatamente. E de conservação também, né? Então, são bactérias que estão presentes no ambiente, a gente não tem como eliminá-las do ambiente, não é mais assim, só uma questão de fazer um treinamento de anestesia de mãos, né? Porque as gênicas, elas eram responsabilidade do manipulador. Então, você tendo um manipulador bem treinado, você conseguia ter um produto isento de bactéria patogênica. Os mesófilos, a gente tem que ter um controle de todo o processo. Então, assim, o ar onde você manipula, né, esse alimento vai interferir, o tipo de sanitizante que você utiliza vai interferir, o tipo de matéria-prima que você compra vai interferir, né? Então, por exemplo, se você usa um produto que tem um registro no Ministério da Saúde, ele já tem um controle maior em termos de microbiologia, né? Em termos de controle microbiológico do insumo, da matéria-prima, melhor do que um produto que é registrado pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, dependendo se ele é classificado como módulo de nutrição integral ou como um suplemento alimentar, isso já vai ter uma interferência nessa contagem inicial de bactérias mesófilas. E isso é até uma coisa curiosa, porque para algumas bactérias você tinha que ter ausência total, né? Ela não podia, simplesmente não podia estar presente, quer dizer, não tinha nem a ver com a evolução, com a validade do produto. Ela simplesmente não poderia estar presente, né? A salmonela, por exemplo, ela tinha... Aliás, eles até faziam testes qualitativos, né? Ou está presente ou está ausente. Né? Não era nem, como acontece com as mesófilas, não era nem a contagem de unidades formadoras de colônias, né? Isso. E aí isso também assim, interferia até em termos de prazo de validade, né? Porque se no T0 ela era ausente, no T40, no T50, no T60 ela vai continuar sendo ausente. Então, ou seja, transcorridas 60 horas ela vai continuar ausente. Mais que o produto ele poderia até deteriorar, por exemplo, depois de 2 dias um leite preparado, né, ele poderia até estar deteriorado, né, com características físicas de deterioração, mas se você fosse fazer a análise microbiológica dele, ele estava próprio para uso, porque eu só precisava analisar salmonela. Salmonela, coliforme, então eu não pegava essa parte de bactérias de deterioração. Nesse sentido, o GAN Nutri saiu na frente também, né, Mica? Na verdade... Já tinha uma cultura de controle microbiológico, né? Fala sobre isso. Na verdade, assim, a experiência, como a gente sempre foi uma empresa manipuladora de nutrição integral, né? E com uma história
de ter dentro de uma mesma área, né? A nutrição parenteral e a nutrição enteral. Isso então, lá atrás, toda essa, isso lá atrás, né? Já tem pelo menos deve ter uns 18 anos, 20 anos que a gente deixou de ter parenteral, né? Mas isso veio como cultura, né? Então, por exemplo, a questão de controle de ar, de sala classificada, né? E de todos os padrões microbiológicos, né, envolvidos no processo, né? Então, sanitização de superfície. A gente tem hoje na sala de nutrição enteral os mesmos critérios que a gente tinha quando a gente manipulava a parenteral. E como isso é uma novidade né, na legislação para a parte de módulos e para a parte de fórmulas infantis, não é uma novidade na nutrição enteral, isso para a gente não pega a gente de surpresa, porque na verdade a gente já tinha que ter todos esses cuidados em relação aos mesófilos por conta da nutrição enteral. Perfeito. Então, isso... Vale a pena até fazer essa distinção, né? Quer dizer, os cuidados com manipulação de nutrição enteral já tinham uma especificidade mais rigorosa, digamos, que a manipulação de produtos lácteos, por exemplo. Né? Inclusive na estrutura física, né, Mica? Sim, sempre teve. Sempre teve, né? Então, por exemplo, até em relação à legislação, né? A nutrição enteral, ela tem uma legislação específica para manipulação de nutrição enteral. Os lactários, eles não têm uma legislação específica falando assim, sobre as boas práticas da manipulação. Né? Existem até alguns grupos que fizeram manuais de recomendação, né? Manuais de boas práticas, de recomendação para manipulação em lactários, mas não existe uma legislação. Né? Então, assim, coisas que podem estar relacionadas a esse controle de qualidade, né? Por exemplo, as salas distintas, né, na Enteral. A gente tem uma sala só para higienização de utensílios, uma sala distinta para manipulação, uma sala, área de vestiário, antisepsia, né? Tudo seguindo um fluxo para não ter fluxo cruzado. Então, isso já... Né, essa parte que já é cobrada pela legislação de nutrição enteral, isso já ajuda na questão do controle dos mesófilos, né, no controle microbiológico, que a gente já tinha que ter esse cuidado mesmo por conta da manipulação da nutrição enteral. Então, essa talvez seja uma das grandes mudanças, né? Quer dizer, para manipulação desses outros produtos, agora será necessário um controle que não havia antes, né? Na verdade, assim, ainda não existe uma lei que obrigue, né, você fazer dessa forma, mas se você não faz dessa forma, você provavelmente não vai ter o resultado microbiológico que a lei te exige. Né? Então, adaptar os processos da melhor maneira possível dentro das unidades, para que no final, na verdade, a legislação só cobra agora o final. No final, você tem que ter aquele padrão de qualidade. Perfeito. E como é que você acha que está sendo a adaptação a essa nova legislação, Mica? Acho que vai ser uma coisa dificultosa? Na verdade, a legislação foi feita ano passado, né? E pegou assim um ano bem complicado, né? Então, eu imagino que a legislação foi feita em dezembro. Até março nada acontece porque o ano só começa depois do carnaval, né? Então, aí março chegou o quê? O coronavírus, né? A pandemia. Então, assim, se a gente precisa fazer... Se a unidade precisa fazer alguma alteração em parte de estrutura física, alteração de processo, mesmo que seja treinamento, eu imagino que isso tenha sido bastante impactado nesse primeiro semestre por conta da pandemia. Então, acho que, não sei se mais para frente vão... divulgar alguma nova data para essa legislação entrar em vigor, né? Isso ainda não está definido, mas eu acredito que com a pandemia, muita coisa que precisaria ser feita para se adequar, para atender esses critérios, pode
pode ter ficado prejudicado por conta, né, de toda a parte da saúde, né, todos os profissionais de saúde estarem envolvidos com o controle da pandemia. Perfeito. Nesse sentido, na verdade, o Gano Trilho acaba saindo na frente, né? O fato de já ter todo esse controle microbiológico antes mesmo da promulgação dessa legislação nova, isso acaba tornando a nossa adaptação um pouco mais facilitada, né? Para a gente não muda, né? Na verdade, teve até uma mudança, assim, aumentou a margem, né? Assim, por exemplo, na nutrição interal a gente tinha um controle de mesófilos de até 1.000, agora na parte de módulos e nutrição interal, a quantidade de mesófilos aumentou para 5.000. Né? Então, a gente mantém o nosso mesmo padrão, alargou um pouco a margem. Mas a gente mantém o nosso mesmo padrão, né, de processo, e o que a gente tem feito e continua fazendo é mantendo, né, todos os treinamentos, todos os controles, né? Então, aqui a gente faz análise periódica, né, dos processos e das fórmulas prontas. Então, a gente só continua reforçando os critérios de qualidade e monitorando a parte microbiológica. Na prática, Mica, talvez valha a pena, não sei exatamente, nunca sei qual é a qualificação de quem está nos assistindo, assim, se são todos da área da saúde, se não são. Na prática, esse controle é feito como? A gente tem uma empresa terceirizada que faz só análise microbiológica, é isso? Sim, inicialmente, assim, a primeira validação da gente, quando isso começou assim, a ser pensado, isso já deve ter mais ou menos uns 10 anos, que a gente fez nosso primeiro processo de validação, e aí a gente vem fazendo isso sistematicamente, né? Mas primeiro a gente faz um processo de validação em que a gente testa se o processo que a gente executa, se ele se ele tem um resultado positivo. Ou seja, antes então, eu testo todo o processo. Isso. Eu testo todos os processos, a higienização das mãos do jeito que a gente orienta, que a gente treina, que está escrito no POP, ele é eficaz. Aí a gente faz a análise microbiológica, testa e atesta que funciona. E isso em todos os processos. E tem a análise de tempo de prateleira, né, de validade. E isso a gente, depois do processo de validação, a gente testa sistematicamente. Então, toda semana eu tenho análise microbiológica de processo e diariamente eu tenho análise microbiológica de produto. Né? Então, é um laboratório terceirizado que faz e ele atesta se o processo e o produto estão em conformidade. Perfeito. E, na verdade, com essa história de mesófilos, eu me lembrando daquela história que você contou sobre o uso de uma desses preparados para infantis, né? Como só o fato de você ter... Porque isso é um problema, né? Em algumas cidades, quando você tem outros produtos dentro do mesmo ambiente, o que não pode ser feito com nutrição integral, né? Você tem um risco muito maior, né? Então, conta aquela história, que é interessante. Na verdade, a gente aqui de vez em quando faz algumas experiências, né? Testes mesmo, até para usar como material de treinamento. Né? Então, a gente estava manipulando uma dieta que tinha probiótico, né? E aí era normal dela ter uma contagem de 10 a 9, né, bactérias mesófilas, que probiótico é bactéria mesófila. E a gente deixou alguns utensílios em cima da bancada. E a gente estava preparando a dieta. A manipuladora preparou a dieta, que tinha probiótico, e deixamos os utensílios em cima da bancada. E aí uma outra manipuladora pegou esses utensílios e aí a gente foi fazer o teste do laboratório. Peguei a solução tampão que o laboratório envia, e em vez de fazer uma dieta, eu fiz uma solução tampão e encaminhei para o laboratório. E por mais que esses utensílios estivessem todos higienizados, nessa solução tampão cresceu uma quantidade enorme de micro-organismos mesófilos. Só pela
é, como se diz, por exemplo, o pozinho que foi para o ar, né? E depois decantou dentro e sobre os equipamentos, né? Sobre os utensílios. Maravilha. Então, assim, bactéria a gente não vê, mas elas estão presentes em tudo quanto é lugar, em grande quantidade. Isso insistindo, né, para algumas unidades que eventualmente manipulam em lactários, tá? Isso vai ser um problema sério, né? Porque você tem outras coisas ali. A gente está falando de um produto com probiótico, mas a gente como falar também de alimentos in natura, dentro do mesmo ambiente, profissionais que não ficam dentro daquele ambiente, que não são exclusivos daquele ambiente. Então, por exemplo, ele manipula e ele distribui. Então, o uniforme dele vai estar carregado de micro-organismos, né? Por mais que ele chegue e lave a mão, mas o uniforme dele, ele vai encostar a mão no uniforme, ele vai encostar o uniforme na bancada, né? Então, ele precisa estar restrito àquele ambiente. A higienização dos equipamentos, e aí a gente higieniza, e como é que a gente deixa esses utensílios organizados, né? É o que eu coloquei, né? Se deixa em cima da bancada, ele vai estar ali em cima da bancada e um monte de bactéria mesófila vai estar depositando nele. Perfeito. Né? Então, assim, são muitas coisas que a gente pode pensar que podem estar trazendo risco nessa manipulação. Nós temos um ouvinte aí que está perguntando que laboratório a gente usa para controle microbiológico. Você quer falar? Pode fazer propaganda? Não tem certeza. Eu acho que já é válido, já são 10 anos de parceria. A gente trabalha com o Multilab aqui em Niterói. E agora, recentemente, também assim, tenho orgulho de falar deles. Vigilância sanitária, eles recentemente conseguiram uma acreditação, uma certificação da ISO também, então confio bastante neles. Ótimo. Mica, para nos encaminharmos para o fim, né? Ainda bem que não vai ser tão extenso hoje, porque não é um assunto tão palpitante, digamos, mas vamos falar um pouquinho sobre manipulação de suplementos à beira do leito? Na verdade, assim, a manipulação, se é considerado um módulo ou se é um nutriente que está ali, esse produto ele não pode ser manipulado na beira do leito, né? Assim, é permitido manipular nos postos de enfermagem o que é considerado medicamento, né? Então, se esse produto ele é considerado um alimento, ele só pode ser manipulado dentro de uma área de produção de nutrição integral ou está num lactário, né? Numa estrutura de lactário. Então, na beira do leito, isso não tem nenhum respaldo legal para ser feito. Né? Nem na beira do leito, nem no posto de enfermagem, nem em copa. Copa também não é permitido. E isso estritamente para produtos que vão ser administrados imediatamente, né? Quer dizer, produtos que teoricamente vão ficar por um tempo prolongado, né? Aí você não tem segurança nenhuma, né? Em relação à microbiologia, né? Principalmente porque foi o que a gente falou, né? Assim, a gente não consegue produzir um produto estéril, né? Então, a água ela tem um limite de micro-organismos, a matéria-prima tem um limite de micro-organismos, o ambiente tem micro-organismos. Então, a gente não vai conseguir produzir alimentos estéreis. E dependendo, por exemplo, esse micro-organismo mesófilo, que se a gente consegue uma carga pequena nele, ao passar do tempo, se ele não tem um processo de conservação ou ou a frio, ou depois a quente, ou durante esse processo realmente, essas bactérias elas vão se multiplicar, né, exponencialmente. Então, de 20 unidades, a gente vai ter 200 em uma hora, a gente vai ter 2.000 em 2 horas,
e em pouco tempo a gente já sai dessa legislação. E é importante ressaltar que esses limites aqui são no prazo final da administração, né? Então, eu tenho que ter esses limites microbiológicos, não no T0, não logo que eu preparo o alimento, mas no final da administração. No final, quando o paciente termina de receber, né? Então, se eu programo, se na minha unidade eu tenho uma fórmula ou um módulo que vai ser administrado em 6 horas, eu tenho que ter protocolado que as fórmulas que eu produzo têm 6 horas de validade em temperatura ambiente. Ao final das 6 horas vai estar dentro dos parâmetros adequados. Dentro daqueles parâmetros, exatamente. Você sabe que, especialmente quando a gente lida com probiótico, eu não sei se todos os profissionais de saúde se dão conta disso. Eu uma vez tive uma paciente aqui em Niterói, uma senhora, que fez uma hemocultura positiva para Saccharomyces cerevisiae, e que é o que é usado, enfim, na verdade é um fermento, né? Enfim, que é usado inclusive para fazer pão, por exemplo, né? E eu fico pensando se e é um parente do Saccharomyces boulardii, que é mais conhecido, né, como um produto, não chega a ser classificado no Brasil como um probiótico. Mas eu fico pensando, para você chegar a ter... Existe uma discussão muito grande, isso a gente estou divergindo um pouquinho do que a gente precisava falar, mas sobre a segurança de administração de probióticos em CTIs, por exemplo. E eu sempre penso que quando você tem algum tipo de contaminação, eu penso que pode ter mais a ver com a manipulação do produto perto do doente, que está todo invadido, tem acesso venoso, traqueostomia, sonda vesical, e aí isso aí pode contaminar o doente de alguma forma, do que efetivamente você conseguir administrar de forma segura, via, por exemplo, sonda enteral, e isso ter um translocamento bacteriano intestinal, e aí vai chegar a corrente sanguínea do doente, sabe? Acho que, nesse caso especificamente, por exemplo, acho que provavelmente tinha mais a ver com a manipulação dentro da própria unidade do que translocação, não tinha nem quadro clínico para isso, né? Na verdade, é um outro ponto, né? A gente está falando da qualidade do produto, né? Então, nesse caso aí, o risco de você manipular e você ficar, né, contaminado, né? Ter a sua mão contaminada com um alimento, né? Que, no caso, os probióticos estariam lá no grupo de suplementos também. Eles não estão no grupo de medicamento. Então, você se contaminar com esse suplemento que é contaminado, que tem uma carga microbiana gigantesca, né? E aí você contaminar superfícies, contaminar o paciente, contaminar acesso, né? Contaminar, por exemplo, ferida, né? Por essa não dedicação, né? Eu digo que é dedicação. Ou você se dedica a cuidar do doente, ou você se dedica a cuidar do alimento. Então, acho que acho que é muito importante assim, você ter os profissionais dedicados para a manipulação dos alimentos. Perfeito. A parte Marçal, provavelmente, a RJ está perguntando aqui sobre se o tempo de transporte também pode interferir na contaminação das fórmulas. Sim, claro, né? Então, como a gente colocou, a legislação diz que a gente tem 2 horas para transportar, né? Isso é o que está escrito na legislação. E assim, todo o tempo fora do controle, né, de tempo-temperatura, né, é o binômio tempo-temperatura, né? Então, todo o tempo, quanto mais tempo você passa um alimento fora da temperatura adequada, você tem risco, né? E na temperatura de transporte, por mais que o transporte, né, você consiga medir ali a temperatura de 2 a 8, ele não tem frio suficiente para alterar a temperatura do produto. Então, o produto, muitas vezes, ele está numa temperatura de 20 graus, as bactérias estão em crescimento, mas mesmo com a temperatura de transporte estando de 2 a 8. Então, essa temperatura de transporte é provisória, né? Para você conseguir transportar com menos risco o produto de um ponto para outro. Mas o ideal mesmo é fazer o transporte no menor tempo possível
e depois já armazenar o produto em geladeira, que aí é um equipamento que vai transferir frio para o alimento. Perfeito. Uhum. Tá? Você está perguntando também Aqui no GAN a gente tem um cuidado adicional, por exemplo, que a gente utiliza gelo seco em algumas entregas. Justamente, por exemplo, quando a gente faz a dieta que é com as dietas cetogênicas, que elas saem mais aquecidas, porque elas precisam de uma água mais aquecida para ter uma dissolução completa de todos os nutrientes, a gente transporta essa dieta com gelo seco, para a gente conseguir transferir mais frio para essas dietas, para que elas consigam chegar na temperatura de 2 a 8 o mais rápido possível. Uhum. Manu Nasser está perguntando aqui quais os casos mais indicados para utilizar módulos. A gente falou disso um pouco mais cedo, né? Aqueles pacientes com extremos de peso, pacientes com microdeficiências específicas, pacientes com erros inatos de metabolismo, e naqueles casos em que, sobretudo em pacientes com hipercatabolismo muito marcante, em que você não consegue alcançar de maneira nenhuma a demanda metabólica do paciente com nutrição industrializada. E a Marcela Ramos pergunta há quanto tempo a gente tem o selo de qualidade. Acho que o nosso primeiro selo da ONU foi em 2017, salvo engano, certo? Eu sei que a gente está no 5º. A gente está no 5º, então... 16, 17, 18, 19, 20, 16. Então, Marcela, nossa primeira acreditação foi em 2016. Eu nem me dei conta que já tinha passado tanto tempo assim, por incrível que pareça. Aqui, nós estamos então nos encaminhando para o fim, porque na verdade já temos um pouco menos de 50 minutos de live. E aí, com 50 minutos, o Instagram corta a nossa apresentação. Mica, eu queria agradecer você, foi uma delícia bater esse papo, tá? Espero que todo mundo tenha gostado. Se houver qualquer outra dúvida, fiquem à vontade para entrar no site do Grupo GanoTri e enviar as perguntas. Se for possível, a gente vai responder todas individualmente, tá bom? Mica, uma boa noite para você, cuide-se aí, tá? Pode deixar. A gente está aqui diariamente, assim, cuidados redobrados, mas estamos firmes aqui, fazendo o que a gente precisa fazer para atender os nossos pacientes. Maravilha. Boa noite também. Boa noite para todos, tá? Tchau, até logo.